Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. É com muito prazer que nós trazemos ao nosso programa aquele amigo querido que já esteve conosco várias vezes e sempre deixa saudade. O telespectador sempre liga para mim, passa e-mail, passa fax e pergunta: cadê ele? Por que ele está demorando de voltar? Acontece que a missão dele, o compromisso dele para com o mundo, para com a divulgação do Espiritismo, para outros povos que não tiveram e não têm a oportunidade que nós temos aqui no Brasil, de estarmos sintonizados. Temos à nossa disposição inúmeros centros espíritas, uma vasta literatura espírita, é muito grande. Os povos dos outros países precisam hoje muito dele. E é o que ele está fazendo, já visitou 54 países, agora mesmo ele chega de uma visita de 37 dias à Europa, fez inúmeras palestras, 11 países ele visitou agora nos últimos 37 dias, mas está aqui conosco hoje para conversar sobre o que ele gosta, o que nós gostamos e o que é a razão do programa, o Espiritismo. E é com muito prazer que passo as nossas câmeras e o microfone para o seu bom dia especial, para o querido amigo Divaldo Franco. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Lamar. É um grande prazer estar com os queridos telespectadores nesta oportunidade, quando esplende o sol da doutrina espírita em toda parte. Exoramos a Deus as suas bênçãos para que tudo transcorra no habitual clima de paz, com resultados doutrinários favoráveis à expansão do pensamento espírita. Divaldo, a nossa primeira pergunta de hoje vem via e-mail, é do Paulo César de Moura Cunha Rocha. Ele diz o seguinte: assisti o seu relato, Divaldo, de uma viagem à Índia em 1990. E ele pede para que se nos dê maiores informações sobre Sai Baba, se ele continua com a sua obra maravilhosa, aqueles prodígios bonitos que ele sempre realizou. Acredito que sim. Sai Baba é uma personagem ímpar do movimento espiritualista internacional. Conforme relatamos, logo nos dias imediatos ao nosso retorno da Índia, quando tivemos a oportunidade de conhecê-lo, de conviver, de estar diante das suas experiências admiráveis, agora não teríamos mais nada a acrescentar, porquanto não tivemos ensejo de retornar e todas as nossas observações permaneceram naquele clima da informação do primeiro dia. Mas nós acreditamos que o trabalho desenvolvido pelo eminente, sensitivo e o nobre guru prossegue nas características habituais. Deixa eu botar aqui meu microfone, que eu tive que dar uma saídazinha para dar uma olhada na microfonia ali. Sabe, porque aqui a gente faz tudo, né? Tem que fazer. Mas tem outra pergunta aqui muito bonita, de Bananal, em São Paulo, da Regina Lúcia. Com respeito ao Evangelho, Divaldo, a parábola de Lázaro e o mal rico, lá diz que não é permitido ao morto voltar para conversar com os vivos. É este ponto que pessoas não espíritas mostram para mim no Evangelho, para combater a comunicação com os mortos, e eu fico sem saber o que dizer. Peço que me explique o que dizer esta parte, o que diz essa parte do Evangelho. Seria interessante consultar o texto, porque através do texto nós podemos interpretar melhor do que aquilo que depreendemos. Quando o rico pede a Jeová para que lhe conceda a oportunidade de ir comunicar aos seus familiares as consequências do que lhe aconteceu numa vida ingrata, Jeová lhe responde: eles têm Moisés e os profetas. Então já havia essa informação. Ademais, aqueles que estão cá não podem ir para lá, assim como aqueles que estão lá não podem vir para cá. A preposição para é definitiva, mas aqueles que estão lá podem vir cá, assim como aqueles que estamos aqui podemos ir lá, transitoriamente, através do fenômeno da mediunidade. A alegada proibição das comunicações espirituais foi naturalmente revogada por Moisés
quando, por ocasião do encontro dele, de Elias no Tabor com Jesus, ao transfigurar-se o mestre, ali estavam em espírito resplandecente Moisés e Elias. Moisés estava morto fazia mais de 1500 anos e Elias fazia mais de 600 anos. Se eles voltaram e haviam dito algo que não correspondesse à comunicação espiritual, obviamente, a partir daquele momento estava totalmente superado, porque eles estavam voltando e comunicando-se. Os bons espíritos nos informam que aquela foi a primeira reunião espírita, na qual houve uma comunicação em duas vias, dos espíritos a Jesus e de Jesus para com os espíritos. Do Paraná, da cidade de Telêmaco Borba, é a Ana Lina Sioca que faz a pergunta. Estamos recebendo muito bem o sinal da Embratel, eu não perco o programa. Obrigado, hein? Gostaria que o Divaldo respondesse a minha pergunta. Duas pessoas que são amigas rompem relações e ficam intrigadas uma com a outra durante muitos anos. Uma delas está com uma doença terminal e pede para que a outra a perdoe. A ex-amiga recusa-se a perdoá-la e a pessoa que estava enferma desencarna. O que acontece com o espírito deste desencarnado? Ele pode ter dificuldades por não ter recebido o perdão? De maneira nenhuma. O perdão é bom para quem perdoa e não para aquele que vai perdoado. Se a pessoa se arrependeu da situação calamitosa e tentou uma reconciliação e não conseguiu, o problema é de quem se negou à reconciliação. Porquanto a pessoa tem o direito de errar, e todos nós, sem exceção, erramos. A única exceção é Jesus Cristo. Todos. Naturalmente, depois que erramos, nós temos o direito à recuperação, e ninguém tem o direito de negá-la. Mas se o faz, o problema passa a ser do indivíduo. Este ser maravilhoso que desencarnou, desejando a reconciliação, deve estar muito feliz, o que certamente não ocorrerá com aquele de sentimento negativo que se esqueceu de perdoar. O perdão é terapêutico. Quando nós perdoamos, entramos em paz de consciência. E quando não perdoamos é porque não nos amamos. Ao nos amarmos, damos-nos o direito de equivocar-nos. E, naturalmente, permitimos que os outros se equivoquem, perdoando-os. Divaldo, você vem de uma viagem agora pela Europa, 37 dias fora, 11 países visitados. Quais são as novidades? Como é que está o espiritismo no mundo hoje? O espiritismo marcha, como você sabe, ela marca e veio de Nova York, maravilhosamente. Nas 22 cidades que tivemos a oportunidade de proferir conferências, seminários e mini-seminários, o movimento desabrocha como um verdadeiro lótus, abençoando aqueles que se acercam. Em todos os lugares, desde a Escandinávia até a Itália e mesmo a Europa Central e as Ilhas Britânicas, o movimento espírita vive um momento extraordinário, esplêndido de resultados positivos. E na França especificamente? Na França o movimento vai muito bem. Graças a um homem admirável, entre outros, o senhor Roger Perret. Ele é admirável. Fundador da União Espírita Française e Francofone, ele vem realizando um movimento muito bom. Proferimos 4 palestras em Paris, sendo que na última ele nos concedeu o júbilo da sua presença. Veio diretamente de Tours e outros membros da União Espírita lá estavam apoiando o trabalho que realizamos. Como é que estão os países, aqueles que vieram do comunismo, da cortina de ferro? Como é que estão eles? Os Tchecoslováquia? O movimento está também. Da Tchecoslováquia, nós temos ido nos últimos 11 anos, principalmente a Praga e Brno. Praga é uma cidade monumentalmente bela, é a chamada Paris do Oriente. E Brno, que é uma cidade industrial, floresceu antes do comunismo, como também Ostrava. Era um movimento extraordinário, tinha um jornal espírita diário. Com o advento do comunismo, isso tudo se modificou. E após a queda do Muro de Berlim, nós estivemos lá imediatamente em maio do ano seguinte, o movimento começou a renascer graças a um jovem tchecoslovaco que reside em Viena, Josef Jakulak. Ele tem levado o espiritismo, vários oradores, e então esplende maravilhosamente. Na Hungria, o movimento também vai muito bem. Mantivemos contato com o Dr. Andreu Slobat, que é um homem admirável, já havíamos estado em Peste. Anteriormente, programamos uma longa excursão pela Hungria para o próximo ano, alongando também a Varsóvia, na Polônia.
Na sexta-feira última, eu recebi um telefonema muito carinhoso do nosso amigo comum, Dr. Arnaldo Costeira, Coronel Arnaldo Carvalhais Costeira, presidente da Federação Espírita Portuguesa, sempre de mãos dadas com o Conselho Espírita Internacional, muito animado. E ele me falava que em Portugal tem havido um crescimento assim impressionante. E como é que está aí em Portugal especificamente, em homenagem aos inúmeros telespectadores portugueses que nos prestigiam? Vai muito bem. No mês de abril, houve o ENGE, Encontro Nacional de Jovens Espíritas Portugueses, na cidade de Viseu. E nós acompanhamos o movimento com um grande júbilo, porquanto os jovens estudaram os grandes dramas do momento, e uma jovem toxicômana fez um depoimento da sua renovação no primeiro contato com a doutrina espírita. No ano passado, nós tivemos o Congresso Espírita Nacional também em Viseu, com um público que repletou os amplos salões do auditório adredemente alugado e que eram insuficientes, porque na fila de espera ficaram mais de 200 candidatos que não tiveram oportunidade. Nós já tivemos a oportunidade de ter mais de 1.500 pessoas em conferências nossas. Certa feita, em Lisboa, nós tivemos quase 3.000. No Porto já tivemos público de 2.000 pessoas, em Viseu de 1.500, o que demonstra que o movimento segue muito bem nas abençoadas terras de Dom Henrique e também de Camões. Você que deseja formular a sua pergunta, o telefone é 71-DDD de Salvador, 322-9977. O fax é o 322-9505. Ou pela internet, perguntas@redevisão.net. Estamos com Divaldo Pereira Franco no programa Espiritismo via Satélite, que é transmitido para todo o Brasil e agora para o mundo, todos os domingos, das 10 ao meio-dia. Quero mandar um abraço muito carinhoso agora para um telespectador muito querido, uma das maiores expressões culturais da música brasileira. Um beijão, Altamiro Carrilho. Paulo Neto pergunta para você, Divaldo, considerando que Kardec, no projeto 1868, sugere que entre as atribuições da Comissão Central estaria a refutação dos ataques ao espiritismo, presumimos que os espíritos superiores concordaram com essa recomendação de Kardec. Assim perguntamos, será que hoje os espíritos não concordam com isso? Ou seja, que não devemos refutar os ataques à doutrina espírita ou é coisa de espíritas? Naturalmente devemos refutar, mas refutar numa linguagem nobre. O difícil é encontrar as pessoas que possuam condições para enfrentar esses debates sem descerem aos níveis infelizes dos agressores. A nossa imprensa espírita, na medida do possível, através de homens e de mulheres admiráveis, tem refutado as agressões que o espiritismo tem sofrendo. Ainda há pouco lemos na internet, aqui a Rede Visão, refutando agressões muito dolorosas, desonestas e não autênticas, veiculadas por uma revista protestante que a espalhou por todo o mundo. Espíritas de diferentes países receberam essa revista, inclusive na Bélgica, inclusive na Itália, na qual está exarado um ataque muito grosseiro à reencarnação, sem qualquer fundamento, porque toda a documentação é adulterada e direcionada. E, no entanto, aqui a Rede Visão, através da internet, como pode ser lida, está enfrentando e o vem fazendo com muita assiduidade. Nós deveremos, sim, refutar todas as agressões à doutrina nobre, mas nunca descermos ao baixo nível dos nossos agressores. A Marianita, daqui de Salvador, nossa querida Marianita, diz o seguinte: Divaldo, quando você iniciou nas suas viagens pela Europa, Ásia, África e Américas, como era divulgada a nossa doutrina? Já existia espiritismo e movimento espírita nesses locais? Na América do Sul, sim, havia, principalmente na Argentina, na Venezuela e na Colômbia, alguns pródromos. Na Espanha e em Portugal, quando lá estive por primeira vez, no mês de agosto de 1967, os dois países experimentavam as ditaduras, respectivamente, de Franco e de Salazar. Mas graças a dois homens admiráveis, Casimiro e o nosso Eduardo de Matos,
nós tivemos a oportunidade de realizar um périplo por Portugal e chamamos da jornada às catacumbas. Falamos em 11 cidades. Era totalmente proibido pela ditadura imposta por Salazar. E depois, na Espanha, nós tivemos a ocasião de falar em Madrid, em Saragoça, em Barcelona, também sob uma situação de subterrâneo. Logo depois da queda do regime militar em ambos os países, nós voltamos e agora fazíamos com permissão policial. E depois deslanchou. Em outros países, havia também na França um movimento, mas com características muito especiais, porque funcionava numa sociedade de metapsíquica as atividades espíritas dirigidas por Monsieur Dumas, isso em Paris. Mas foram os cultos evangélicos, realizados por alguns brasileiros, e em outras cidades por espíritas devotados, como em Lyon, o Centro Espírita Jeanne d'Arc, em Tours e em outras cidades, que contribuíram para o renascimento do movimento espírita. Ao visitarmos a Inglaterra naquela época, que soubéssemos, não havia nenhum movimento espírita, mas sim espiritualista. E assim em outros países, na Suíça, nas Repúblicas Tcheca, Eslava, na Áustria, na Hungria, na Itália, havia um movimento da comunidade Vita Nuova. E lentamente nós fomos instalando pequenos grupos que hoje, felizmente, florescem. Na Ásia, nos países em que nós estivemos, não havia nenhum movimento. Na África do Sul, havia um pequeno movimento de exilados portugueses em Angola e em Moçambique, que nós procuramos revitalizar e criar na África do Sul, em Johannesburg e em outras cidades. Você falou na Inglaterra agora, e a pergunta agora vem da Inglaterra, vem de Londres, da nossa querida Janete Duncan. Eu quero pedir que me mande o e-mail da editora Leal com grande urgência. Divaldo, você esteve aqui em Londres essa semana, mas na correria de muita gente, eu devo ter tomado nota errado, porque os meus e-mails estão se mandando e voltando como desconhecido. Estamos precisando dos livros em inglês, dos seus livros em inglês, com grande urgência. Vamos lançar a doutrina para os ingleses num esforço bem maior no mês que vem, durante um encontro especial. A sua ajuda seria muito apreciada. Ela manda um abraço e pede desculpa pelo português dela aqui. Muito obrigado, Janet. leal@svn.com.br leal@svn.com.br. De Patos, na Paraíba, o Jardel pede para o Divaldo: qual a sua visão sobre os meios de comunicação no Brasil hoje? Nós acompanhamos os meios de comunicação, informática em geral, com muito júbilo. Graças aos meios de comunicação, nós estamos informados de muitas coisas graves que sempre ocorreram no país e no mundo, mas que as circunstâncias do passado não permitiam que fossem divulgados. Felizmente, graças à liberdade de imprensa e, lamentavelmente, um pouco de libertinagem de alguns que trabalham na imprensa, nós estamos informados, e isto é um sinal muito bom das liberdades democráticas, que nos dão acesso a acompanhar a aplicação dos valores que são encaminhados aos governos, a conduta das pessoas públicas e, ao mesmo tempo, os escândalos que tanto nos abalam. E, por enquanto, alguns não sendo levados às consequências que deveriam, às justas punições, pelo menos já desmascaram pessoas de comportamento dúbio, que, no entanto, explorando as comunidades que dizem servir, baqueteiam-se, enquanto a miséria e a dor destrói milhões de vidas. Nós acompanhamos com muita simpatia essa nova aura do desenvolvimento das comunicações, principalmente da imprensa falada, escrita e televisada. Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, esse incansável trabalhador na área da obsessão, nos presenteia, através da sua mediunidade, o mais recente livro, Tormentos da Obsessão. O que é? O que ele diz pra gente? Ele teve a ocasião de me informar oportunamente que as informações que têm vindo do além-túmulo sempre falam de religiosos que fracassaram, de administradores que foram mal-sucedidos, de pessoas vinculadas a esta ou aquela filosofia e que, não obstante as suas convicções, não corresponderam à expectativa do mais além. Nesse livro,
ele está apresentando um estudo dentro dos nossos arraiais espíritas, que têm um compromisso com a doutrina libertadora, a maneira como despertaram no além, alguns dos quais ele teve a ocasião de acompanhar. E é direcionado a todos nós que nos encontramos em labores edificantes, para que sejamos realmente fiéis, não apenas em palavras, mas na conduta íntima. Ele nos apresenta vários quadros de indivíduos que militaram no movimento espírita e que despertaram de maneira muito dolorosa. Despertaram em entidades dirigidas pelo nosso eminente Eurípides Barçanufo, em um grande hospital, o Hospital Esperança, e que tem a direção de um eminente espírita uberabense, o Dr. Inácio Ferreira, um verdadeiro apóstolo, e nos traz uma figura muito conhecida da mediunidade no Brasil, a senhora Maria Modesta Cravo, uma dama extraordinária, que depois de haver desenvolvido a mediunidade e atuado nobremente entre os anos 30 e 50 do século passado, continua no além como verdadeiro apóstolo do bem, trabalhando ao lado de Eurípides e de outros. É um grito de alerta. O livro está para análise, mas também traz uma mensagem muito edificante. Alguns estudos sobre a depressão no seu sentido psiquiátrico e as terapêuticas acadêmicas e as terapêuticas espíritas. Bom, aqui está o livro, ele está à sua disposição, é um livro bem, quantas páginas? 322 páginas, né? Você pode adquirir no endereço que está aí, custa R$20, você pode fazer o pedido diretamente lá para a Mansão do Caminho. Bicho, eu tenho tanta pergunta, tá uma coisa impressionante aqui. Esse é um e-mail de Rio Claro, em São Paulo, do Emerson Vidal. Parabéns, Alamar, por trazer essa personalidade maravilhosa no programa de hoje. Olha, eu quero dizer para vocês que ele gostaria muito de estar aqui mais conosco. Só que Divaldo está mais em Salvador no meio da semana, porque nos finais da semana, geralmente, ele está visitando o Brasil e o mundo. Tá? Mas sempre que possível, ele vai estar aqui conosco. Pergunta: como auxiliar os irmãos que cometeram crimes, estão presos e continuam a delinquir dentro das prisões? 2. Como auxiliá-los a se livrar dos obsessores se não querem mudar seus pensamentos e suas ações? Não podemos ajudar a quem se nega a receber o auxílio. O paciente, seja ele qual for, deve empenhar-se pela transformação moral. Só existem obsessões porque existem endividados. O nosso trabalho junto aos irmãos encarcerados é o de levar a palavra sem a impor, proporcionar um conhecimento de uma visão nova a respeito da vida, mas sem termos a presunção de querer salvar seja quem for. O Espiritismo é uma doutrina de liberdade. Nós o apresentamos e aqueles que sentem que o Espiritismo lhe preenche lacunas, naturalmente adere e vai realizar a sua transformação moral, que é o essencial. Dessa forma, ajude sem se tornar impositivo, procurando lembrar que as dádivas da vida ensejam a todo mundo as suas oportunidades. Mas lembre-se também daqueles que estão nos cárceres, sem grades, sem construções de pedra, são os alienados, os viciados, os atormentados, os confliteados que estão em nossas casas. Procuremos também libertá-los antes de praticarem os crimes, porque é a grande terapêutica preventiva que vai evitar um grande número que necessitarão da terapêutica curadora. De registro em São Paulo, é a Eva que faz a pergunta. No centro espírita que frequento, tem uma médium, Divaldo, que diz que um trabalhador da casa tem a seu lado um espírito pseudo-sábio. É possível distinguir a categoria de um espírito pela aparência ou é necessário uma mensagem para a avaliação do conteúdo? Segundo Allan Kardec, que é o nosso codificador, os espíritos pseudo-sábios são aqueles que se nos apresentam através de mensagens interpoladas, com verbalismo muito complicado, mas sem um conteúdo edificante. São espíritos que trazem ideias esdrúxulas, fantásticas, sobrenaturais, mas que não resistem à menor crítica.
Se a médium em pauta apenas vê, ela naturalmente teria um critério de avaliação. E esse critério, penso, seria a exteriorização da aura. Através da luminescência que o espírito irradia, pode um médium bem equipado perceber se ele é autêntico naquilo que exterioriza ou se é um espírito burlão, mistificador ou pseudo-sábio. Meu carinho hoje para a dona Maria Rocha e o tio Flávio lá em Fortaleza, que estão estreando a sua antena parabólica hoje, reunindo um monte de gente na sua bela casa em Fortaleza. Um beijão. De Teresina, no Piauí, é a Ana que pergunta: quais os problemas que podem ocorrer no desenvolvimento da mediunidade de um indivíduo, inclusive financeiro? Pode ocorrer problema no desenvolvimento da mediunidade de alguém, Divaldo? Em absoluto. Qualquer tarefa de educação é realizada mediante esforço, mas não por meio de problemas. Existem muitas superstições envolvendo a mediunidade, entre outras, aquela de que o indivíduo, quando se dedica ao exercício da mediunidade, experimenta distonias emocionais, problemas socioeconômicos. Não há um fundamento lógico. Se a pessoa frequenta uma casa espírita e educa os seus impulsos nervosos, disciplina as suas aspirações e exercita a mediunidade, é óbvio que o bem não vai fazer o mal. Imaginemos as pessoas que têm sucesso econômico no mundo inteiro e não tem nenhuma vinculação com a mediunidade. Se a pessoa está tentando educar a mediunidade e vê experimentando sucessos financeiros, as razões são outras, digamos que são kármicas. Também elas são socioeconômicas do país. Vivemos um momento muito difícil, mas sem nenhum relacionamento com a educação da mediunidade. O João Alfredo Dias Filho pergunta através do e-mail: João, quando vocês passarem os e-mails, telespectadores, coloquem o nome da cidade também do estado. É bom, a gente quer falar no nome dessa cidade. Tá? É muito interessante a sua pergunta. Divaldo, o que é o eu profundo, tão falado pela Joana? E como fazemos para identificá-lo? Você poderia comentar a assertiva de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões? Joana de Ângeles, quando faz uma análise do eu profundo, está utilizando-se da linguagem da moderna psicologia transpessoal. Na moderna visão da psicologia, nós teríamos vários eus. Segundo o Dr. Roberto Assagioli, o grande psicólogo italiano que criou a psicossíntese, nós temos o ego, é uma forma de eu. A exteriorização da nossa personalidade é outra forma de eu. Temos o nosso eu convencional e temos esse eu profundo que somos. Esse eu profundo é o espírito. Tanto podemos dizer o eu profundo, o Selbst, que significa o self da tradição. Jung usou a palavra alemã Selbst para caracterizar esse eu profundo. E essa palavra foi mais tarde traduzida para self, o si mesmo, da língua inglesa. Então, Joana de Ângeles, no estudo da psicologia, que vem fazendo como ponte para o espiritismo, apresenta que esse eu profundo é o ser espírito, é o ser imortal na sua realidade transcendental. Allan Kardec disse que a humanidade não seria espírita, mas que o espiritismo iria iluminar todas as religiões. Ele teve a ocasião de asseverar que as religiões adotariam os postulados básicos da doutrina. Naturalmente, nós não podemos esperar que todo mundo se torne espírita, nem seria nenhuma vantagem. A grande vantagem não é adotar um rótulo, é realizar a sua transformação moral. E disse textualmente Allan Kardec: o espiritismo vem dar fé a quem não a tem, e vem aumentar a fé naquele que a tem. O espiritismo vai levar as doutrinas ortodoxas à realidade das comunicações espirituais, que a Igreja Romana já reconhece, como fez há 3 anos o Observatório Romano, declarando que o Papa havia chegado à conclusão de que os santos comunicam-se. E na sua informação apresenta as condições necessárias para essa comunicação, que devem ter sido extraídas direto e diretamente do Livro dos Médiuns. E no ano passado, o Papa João Paulo II voltou a dizer: nas minhas profundas reflexões, palavras textuais, estive pensando e cheguei à conclusão que o céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados de consciência. Ora bem, se nós lermos o livro Céu e Inferno de Allan Kardec,
publicado em 1865, nós veremos que essas são quase palavras de Allan Kardec. Então o Espiritismo irá iluminar as religiões. O futuro das religiões será o encontro com esses paradigmas da doutrina espírita, e elas se modificarão, adaptando-se, mas preservando naturalmente as suas tradições. De São Lourenço, Minas Gerais, o Carlos Lopes, um telespectador assíduo, todo domingo ele está aqui com a gente. Descobri recentemente, Divaldo, que o meu filho Lucas, de 3 anos, possui uma deficiência auditiva. A mãe ficou muito abalada com a notícia, já que ele está atrasado na fala e não sabíamos o motivo. Por favor, nos dê uma palavra de esperança. E ao mesmo tempo quero lhe dizer que sou admirador do Sai Baba e gostaria de saber como foi seu encontro com ele e se ele conhece o Espiritismo. Que eu saiba, ele não teve nunca nenhum contato com o Espiritismo. Foi um encontro informal, como fazem todos aqueles que o visitam. Ele ensejou ao grupo de brasileiros no qual eu estava a oportunidade de uma entrevista e não fomos além desse contato relativamente superficial, como é feito com todos os indivíduos que vão ter com ele. Quanto ao problema do seu filho, não vejo maior gravidade. Hoje a ciência possui recursos admiráveis. Naturalmente, um audiômetra irá medir a deficiência do ouvido do menino e pode corrigir isso com uma pequena cirurgia, se for o caso, através de aparelhos sem qualquer dano para uma vida perfeitamente normal. Sendo você espírita, perceba que está diante de uma aprovação e procure dar ao menino assistência normal, sem o excesso de carinho, porque ele não é um deficiente, não tem uma marca mais grave, tratando com ternura e ajudando a superar essa ligeira diminuição de audição no momento próprio, mas apenas com grande alegria e confiança em Deus. De Pelotas, no Rio Grande do Sul, um abraço ao César e a Márcia, César Coelho. Mas a pergunta é do Paulo Lemos. Uma pessoa em coma profundo, em qual situação se encontra este espírito? O sofrimento dele é o mesmo do corpo? Conforme ainda relata Allan Kardec, é a aparelhagem que está destrambelhada. O espírito está perfeitamente lúcido, com dificuldade de comunicar-se por falta da instrumentação que pode decodificar o seu pensamento. A depender das circunstâncias, do estágio de evolução do espírito, ele pode encontrar-se perfeitamente bem ou pode experimentar a angústia de não se poder comunicar, e isso deflui do seu estado de impedimentos orgânicos. Mas, tecnicamente, o espírito está perfeitamente lúcido, a aparelhagem que está com destrambelhos, e se ele tem noção da realidade da vida, ele encara isso como um processo de evolução e liberta-se com facilidade após o desprendimento pelo veículo da morte. Eu quero aproveitar mais uma vez para fazer a nossa propagandazinha, e no dia de hoje, já que estamos falando com o Divaldo, eu quero falar sobre os livros do Divaldo, que estão à sua disposição aí na Seda, em São Paulo, com o querido Mário Suriani. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vou até pedir para... Eu venho falando sobre esses livros há alguns dias, e eu vou até pedir para que Divaldo fale sobre eles. O Despertar do Espírito, também a obra de Joana de Ângeles, e Alerta. É um verdadeiro curso de psicologia. É aquele livro que quando você lê faz você bem melhor amanhã. Divaldo, me fale sobre esses livros. Quando psicografamos o livro Alerta, fomos a Uberaba, como fazíamos com muita frequência. Nos últimos anos, continuamos a ir a Uberaba, mas naquela oportunidade tínhamos acesso a um contato mais estreito com o médium Francisco Cândido Xavier. E íamos ao trabalho, à Sombra do Abacateiro, no sábado à tarde, no automóvel dirigido pelo dentista Eurípides Higino dos Reis. Ia conversando com Chico e dizia: trouxe-lhe um livro muito peculiar. É um livro interessante, porque são 60 mensagens de Joana de Ângeles abordando temas de atualidade e convidando-nos a um estado de alerta. Chico foi tomado de um grande espanto e, voltando-se para Eurípides, disse-lhe: mas que peculiar, que coisa admirável, porque ainda há 2 dias eu terminei de psicografar um livro com o mesmo título. Aliás, o título é Atenção. Note, Eurípides,
que nós estamos num momento muito singular, porque o mundo espiritual está mandando por diferentes canais a mesma mensagem. Era, como disse, um sábado, e naquela noite Emmanuel escreveu o prefácio do livro Alerta. Fez, pela psicografia do Chico, uma página encantadora que colocou o nome de Alerta e sugeriu que nós colocássemos como prefácio do livro. Nós colocamos em fotocópia. Aí está o alerta despertando-nos para a responsabilidade. O Despertar do Espírito é um estudo psicológico que Joana de Ângeles vem coroando a sua obra. É o livro número 9 da série psicológica, em que ela faz um estudo à luz da psicologia e apresenta o espírito sob o enfoque da doutrina espírita. Há 11 anos ela vem fazendo esse trabalho de uma ponte entre a psicologia, principalmente a junguiana, e a doutrina espírita. E Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, é um estudo ainda mais grave do Evangelho e de Jesus, abordando os arquétipos, aqueles símbolos que se utilizou Jung, e que na sua definição são 3. Esses arquétipos são a sombra, a ânima e o ânimos e o self. Ela faz uma análise muito cuidadosa diante desses 3 arquétipos e apresenta Jesus, o homem excepcional, com uma androginia psíquica da ânima e do ânimos, ao mesmo tempo estudando um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo à luz da psicologia junguiana. Divaldo, você falou agora em Chico Xavier, falou até em Eurípides, que me conduzia no carro lá em Uberaba. Muitos telespectadores aqui estão querendo saber, e eu não vou fazer a pergunta de um só. O Brasil, nas últimas 2 semanas, você deve ter tido conhecimento do que aconteceu, mas não viu os detalhes porque estava no exterior há 37 dias. O Brasil conviveu com programas de televisão que dão conta de denúncias acerca de pessoas que convivem com Chico Xavier. Felizmente a televisão teve muito cuidado, e eu quero agradecer à imprensa brasileira por não ter envolvido o espiritismo e o próprio Chico Xavier nessas coisas. Eu queria saber o que você diz a respeito disso. Se eu não me engano, tem um manifesto da própria Federação Espírita Brasileira que você tem em mãos. Quais as impressões a respeito desse fato? À noite de ontem, quando fomos à nossa reunião, o confrade Francisco Bispo da Federação Espírita do Estado da Bahia trouxe-me uma cópia de uma nota de esclarecimento apresentada pela Federação Espírita Brasileira, firmada pelo seu atual presidente, o senhor João Nestor Mazzotti. Nessa nota, a FEB faz uma declaração aos espíritas e pede para que seja divulgado. Então eu peço licença para ler o texto que trouxe para poder apresentar aos nossos telespectadores. Data vênia, diz a comunicação. Nota de esclarecimento. Instada a se manifestar sobre as reportagens que têm sido veiculadas relacionadas com fatos que envolvem pessoas ligadas a Francisco Cândido Xavier, a Federação Espírita Brasileira esclarece. Primeiro, o movimento espírita brasileiro sempre cultivou os melhores laços de trabalhos fraternais, respeito e consideração com Francisco Cândido Xavier, pela sua enorme dedicação em favor da divulgação da doutrina espírita e da construção da paz entre todos os homens. Segundo, acompanhando sempre seu trabalho e suas lutas, várias instituições e confrades espíritas, bem como seus familiares e a própria Federação Espírita Brasileira, por inúmeras vezes, colocaram à disposição do estimado médium o apoio necessário em toda a sua abrangência, para que pudesse continuar desempenhando suas atividades com a necessária tranquilidade em sua existência física, não só para a execução de suas nobres tarefas espirituais, como também com relação à sua vida pessoal. Terceiro, apesar de todas essas manifestações de apoio, Francisco Cândido Xavier sempre as dispensou, agradecendo, tendo manifestado voluntária e livremente o seu desejo de manter-se onde se encontra, convivendo em família com aqueles a quem se sente ligado pelos laços do espírito e onde cultiva o seu natural direito à privacidade, ao trabalho, ao repouso e à paz doméstica. Completando no próximo dia 8 de julho de 2001
74 anos de atividade mediúnica, através da qual intermediou para toda a humanidade mensagens de paz, de esclarecimento e de consolação, e tendo completado, em 2 de abril do corrente ano, 91 anos de profícua existência, marcada pelos mais nobres exemplos de amor, de dedicação e de autêntica prática da caridade, Francisco Cândido Xavier se fez merecedor do nosso mais profundo agradecimento e do nosso respeito. Respeito esse que se estende naturalmente ao seu direito à privacidade e ao convívio com seus familiares e amigos. Os espíritas temos Jesus como guia e modelo, Allan Kardec como mestre por excelência e Francisco Cândido Xavier não apenas como médium, que pela sua mediunidade missionária desdobrou e ampliou os ensinos que os espíritos superiores trouxeram através das obras que constituem a codificação espírita, mas também pelo exemplo de vida assentada na prática da caridade plena, que deve servir de parâmetro para o esforço de aprimoramento espiritual de todos nós. Mas Chico Xavier é também um homem simples, fraterno, amigo de todos, devotado à família, com as lutas naturais e os problemas comuns a qualquer ser humano, e que, como tal, pretende não apenas ser reconhecido, como também respeitado. Número 6. Apesar de fisicamente debilitado pelos longos anos de árduo trabalho, de vigílias constantes e de doação permanente na assistência aos sofredores que sempre o buscam, Francisco Cândido Xavier continua lúcido, em pleno gozo da sua vontade e do uso da sua liberdade para deliberar sobre o que melhor lhe convém. Para fazer essa escolha e tomar essa decisão, não tem apenas o direito natural que qualquer ser humano possui, mas também o mérito que decorre do seu trabalho e a sabedoria com a qual vem orientando a muitos quanto à melhor forma de agir no atendimento aos seus interesses espirituais. 7. Continuemos assim, demonstrando ao nosso estimado companheiro Francisco Cândido Xavier os nossos melhores gestos de sentimentos de gratidão, de fraternidade e de ajuda por tudo o que ele já fez e que ainda faz. Continuemos a defendê-lo e a protegê-lo, garantindo-lhe o direito à privacidade, ao trabalho, ao repouso merecido, ao convívio com seus familiares e, sobretudo, à paz que tanto espalhou e à qual faz jus, respeitando, todavia, a sua liberdade de continuar decidindo a respeito do modo de vida que adota para a sua existência, que sempre foi marcada pela doação plena em favor do próximo e pelo sacrifício, características próprias das grandes almas. A Federação Espírita Brasileira e, seguramente, o próprio Movimento Espírita Brasileiro, integrado pelas entidades federativas, pelos seus órgãos de unificação e pelas instituições espíritas em geral, continuam e continuarão sempre à disposição de Chico Xavier para ajudá-lo e apoiá-lo no que se fizer necessário, sem jamais violentar-lhe a vontade e nem ferir-lhe o livre-arbítrio. Francisco Cândido Xavier é o nosso maior exemplo vivo na prática da caridade plena. E caridade, no conceito espírita, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Convidamos, assim, a todos que se sentem beneficiados pelo seu trabalho e por esse seu exemplo, para que utilizemos essa mesma diretriz de ação no trato dos assuntos relacionados com esse nobre seareiro do Evangelho e que nos unamos, envolvendo-o com os nossos melhores sentimentos, vibrações e ações, garantindo-lhe a paz merecida no recesso do seu lar e o reconhecimento de todos os que, com ele, estão aprendendo a amar, a renunciar e a servir. Brasília, 15 de junho de 2001, pela Federação Espírita Brasileira, Nestor João Mazzotti, seu presidente. Desta forma, esta nota de esclarecimento da Federação Espírita Brasileira dá-nos uma luz no túnel das dificuldades que estamos vivendo e daquilo que foi apresentado por diferentes canais de televisão, naturalmente trazendo dificuldades, problemas, desafios que são muito comuns na vida dos grandes missionários. Chico Xavier atingiu o mediumato, o médium por excelência. Conforme diz o espírito Jeanne d'Arc, em O Livro dos Médiuns, ele atinge a plenitude e naturalmente experimenta
as rudes provações, crucificado em um madeiro invisível, mas fiel até o momento ao mestre a quem ama no desempenho da sua tarefa. Portanto, está aí o esclarecimento da Federação Espírita Brasileira acerca deste assunto. Eu quero agradecer à imprensa brasileira pelo respeito e o carinho que teve para com o Espiritismo nesse episódio. Eu acompanhei todos os programas que falaram sobre isso. A reportagem do Fantástico, aos 2 programas que a Rede Bandeirantes dedicou exclusivamente para isso, o programa da Rede TV. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que tiveram para com o Espiritismo, não se deixando levar por estratégias religiosas que aproveitam de determinadas situações para envolver quem não tem nada a ver com problemas pessoais de alguns seres humanos. E o companheiro Nestor João Mazzotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, estará conosco aqui neste programa, agora no próximo mês. Estamos agendando a presença dele aqui, vai nos dar uma entrevista. Esse conhecedor da doutrina espírita, este homem extraordinário, exemplo de dignidade, de caráter, de ética, de respeito, que é o Nestor Mazzotti, também presidente do SEI, do Conselho Espírita Internacional. Quero mais uma vez aqui me solidarizar com os irmãos da Federação Espírita Portuguesa que assistem ao nosso programa, pelo equívoco que ocorreu mês passado na imprensa brasileira, na imprensa espírita, mas tudo maravilhosamente bem entre a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. De Teresina, no Piauí, é o Ari Lopes que pergunta, parabeniza pelo programa, diz que hoje a imagem e o som estão perfeitos. E pergunta a Divaldo o que ele acha de uma pessoa que não vive bem o seu casamento e que não se separa por causa do filho. Vale a pena se sacrificar? Naturalmente, se o seu objetivo é tornar-se um exemplo de pai para o seu filho, não é um sacrifício, é uma contribuição de amor e de responsabilidade. Casamentos difíceis na atualidade são muito comuns. Os relacionamentos interpessoais estão hoje muito abalados em função da ética desestruturada que vem tomando conta da sociedade. Naturalmente, as dificuldades no relacionamento devem ter causas atuais e causas anteriores. Mas desde que Deus brindou a ambos os cônjuges um filho para ser ponte de união, todo e qualquer investimento para preservar o matrimônio a fim de não criar mais um filho órfão de pais vivos é valioso e digno, não constituindo um sacrifício, mas, como dissemos, um investimento para o futuro. E, naturalmente, procurar trabalhar com paciência e resignação, sem submissão e sem um ar de masoquismo, procurando equacionar as dificuldades e manter o seu relacionamento, quanto possível, dentro de um clima de paz, para ser um bom exemplo para o seu filho, para a sociedade, e uma demonstração de que o espírita vive a doutrina nas dificuldades domésticas, não desertando do lar por qualquer aquela palha, como diz a velha tradição dos provérbios portugueses brasileiros. É necessário ser espírita no dia a dia, no silêncio da renúncia, na abnegação, e não no estardalhaço das manchetes de jornal e dos aplausos de muito agrado para o ego e para a exibição da vaidade. Ser cristão e, consequentemente, ser um cristão que adota o espiritismo, que corrobora os ensinamentos de Jesus, é saber viver Cristo internamente no dia a dia da sua existência. Nosso abraço também ao nosso querido amigo Newton Stan de Andrade, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, assistindo o nosso programa aí em Porto Alegre. Um abraço ao Newton e ao Jason, estamos esperando vocês aqui em Salvador, para a entrevista no nosso programa. Quando eu viajo, muitas pessoas me dizem, Divaldo, eu tenho uma vontade a Salvador, eu quero visitar a Mansão do Caminho, eu quero conhecer a mansão, um dia eu vou conhecer. Tem aquelas senhoras mais idosas que falam, eu não morro sem um dia conhecer a Mansão do Caminho. E eu queria nessa oportunidade, antes de Divaldo falar o que é a Mansão do Caminho, mostrar para vocês um videoclipe, um audiovisual muito bonito que foi feito sobre a Mansão do Caminho. Imagens muito bonitas, peço ao Jorginho aí que dispare, já pode disparar a imagem aí no vídeo para que o brasileiro
possa ter conhecimento dessa obra linda. O começo que surge da alma mediúnica. Divaldo Franco, um ser humano sensível e atuante, devotado obstinadamente à causa espírita, certo dia vislumbrou o que posteriormente viria a ser a Mansão do Caminho. Uma obra social da maior importância para a cidade do Salvador, para a Bahia e para o país. Os observadores mais atentos às questões sociais percebem que a grande tragédia da sobrevivência humana nas classes sociais menos favorecidas se insere exatamente no começo e no fim de cada existência. Neste contexto, a Mansão do Caminho não é só um caminho inicial. É toda uma trajetória e também um abrigo seguro para todos os tempos na jornada da vida. Com o firme propósito de criar mais do que soluções paliativas para os problemas destas famílias, a Mansão do Caminho foi idealizada com um objetivo definido: dar a estas pessoas o direito ao trabalho, à educação, ao lazer, à saúde, independente da idade, da cor da pele, da raça ou da religião. O local escolhido, que já havia sido identificado psiquicamente por Divaldo Franco, está no centro de uma região carente, marcada pelo isolamento social e pela violência, onde 70% da população se encontra abaixo da linha de pobreza. É aqui, nesta área de 78 mil metros quadrados, no bairro de Pau da Lima, na cidade de Salvador, que Divaldo Franco, consciente de que a dívida social é grande demais neste país e que nenhum esforço, por menor que seja, pode ser desperdiçado ou desprezado, realiza há 40 anos um trabalho marcante na área social. Aqui, o mais importante não é simplesmente levar ajuda, mas capacitar os membros da comunidade para enfrentarem os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e complexo. As ações empreendidas pela Mansão do Caminho oferecem as condições necessárias para atender de maneira abrangente desde as crianças até os mais idosos, com ênfase nas áreas de educação e saúde. Os recursos são provenientes da venda de livros psicografados, CDs e vídeos de conferências e seminários realizados pelo médium Divaldo Franco, além de convênios com algumas instituições públicas. A mansão conta também com a ajuda de voluntários, sem os quais seria quase impossível mantê-la em funcionamento. Para conhecer melhor este trabalho, você é nosso convidado a passar um dia na Mansão do Caminho. São 7 horas. Está tudo pronto para mais uma jornada. Os portões são abertos para receber 3.100 crianças na faixa etária dos 2 meses aos 18 anos. Os 170 pequeninos são encaminhados para a creche, denominada carinhosamente de A Manjedoura, possibilitando que suas mães possam trabalhar, sabendo que estarão em segurança e bem cuidados. Aqui são assistidos durante todo o dia, recebendo desde noções básicas de higiene, orientação escolar, alimentação e, acima de tudo, atenção e carinho. As crianças de 3 a 6 anos seguem para o Jardim da Infância Esperança, já iniciando na pré-escola seus primeiros passos em direção ao ensino fundamental. Também para estas 400 crianças, a mansão oferece fardamento, material escolar, alimentação e tudo o que for necessário
para que possam desenvolver bem suas aptidões. Os jovens, a partir dos 7 anos, frequentam as escolas Jesus Cristo, Allan Kardec e Alvorada, cursando da 1ª à 8ª série do ensino fundamental. São 2.660 alunos que, como as demais crianças, recebem desde o fardamento e material escolar, alimentação e apoio para completarem com segurança seu currículo escolar básico. Para os 440 adolescentes, a mansão oferece cursos profissionalizantes de costura industrial, informática, panificação, cerâmica, mecânica de autos, marcenaria, jardinagem e tapeçaria, preparando-os para o mercado de trabalho. Mas o dia na mansão não para por aí. O cuidado com os futuros cidadãos começa ainda no ventre da mãe. São 160 gestantes cadastradas e atendidas por ano, durante todo o pré-natal, buscando proporcionar-lhes uma gravidez saudável e um parto tranquilo. Enquanto isto, na oficina Meimei, são preparados anualmente 800 enxovais para bebês, distribuídos não só entre as gestantes atendidas pela mansão, mas também para mães carentes da região. Um centro de saúde com serviços médicos, de enfermagem, farmácia, laboratórios de análises clínicas e gabinete dentário, além dos assistidos pela mansão, atende também a comunidade local. Dirigido a crianças, adolescentes, adultos e gestantes com patologias como hipertensão arterial e diabetes, seu centro de saúde realiza desde 1998 um trabalho que busca, através das dimensões bio-psico-socio-espiritual do ser, a saúde integral através da autocura, com resultados animadores. Pioneira entre os departamentos assistenciais da mansão, a Caravana Alta de Souza atende mais de 300 necessitados, entre idosos, doentes irrecuperáveis e gestantes com carência alimentar. Tendo como bandeira a caridade, leva a estas pessoas carinho, assistência espiritual, serviço médico, remédios, roupas, calçados e tudo o mais necessário para atender às necessidades de cada um, além de um farnel que é distribuído semanalmente. Servir 4.000 refeições por dia para atender diferentes necessidades nutricionais exige da mansão todo um planejamento estratégico para que nada essencial falte aos cardápios oferecidos. Na padaria, jovens são treinados para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que colaboram com a fabricação dos pães oferecidos na mansão. Uma horta está sendo implantada dentro da mansão para contribuir com uma alimentação mais rica e mais saudável na dieta alimentar oferecida, além de proporcionar às crianças e adolescentes uma atividade alternativa em contato com a terra. Para ajudar a viabilizar economicamente a mansão, foi montada uma gráfica que, além de imprimir os livros de Divaldo Franco, presta serviços para outros clientes, possibilitando a geração de recursos e permitindo também a capacitação de jovens para este mercado de trabalho. Uma série de atividades socioeducativas e assistenciais são realizadas, voltadas para a socialização do idoso, apoio ao adolescente e à comunidade em geral.
Quando o sol começa a se esconder na linha do horizonte, a cidade se recolhe. As crianças, jovens e adolescentes retornam para suas casas. Mas na mansão do caminho, um outro conceito de amanhecer está apenas começando. Ninguém, porém, como Jesus. Ele conseguiu uma harmonia tão perfeita que ele fez o guia e o modelo para a humanidade, como revelaram os Espíritos. Jesus é a presença máxima diante de nós. Nesta hora truanesca de guerra, de anúncios de guerra, de violência, de agressividade, Jesus é a paz dúlcida dos corações. Através de palestras e encontros com diferentes segmentos da sociedade, o médium Divaldo Franco busca sensibilizar a todos para construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária e mais feliz. Construir é o que a natureza nos ensina e o faz todos os dias, nos dando de forma sábia e alternada a luz do sol que alimenta a vida. Sábio é o homem que, dispondo deste presente da natureza, cultiva, empresta e divide sua sabedoria e o que conseguiu construir em sua existência transitória pelos caminhos sinuosos da vida na Terra. A Mansão do Caminho acredita nesta gente para continuar existindo, construindo e fazendo o bem. Porque o sol nasce todos os dias e o ser humano também. Essa é a Mansão do Caminho. Essa é a obra de Divaldo. Não tem nada de política partidária no meio, não tem nada de promoção pessoal, nada disso. É simplesmente o amar por amar, o servir por servir. A prática da caridade vivida, a prática do amor como deve ser exercido. E eu queria pedir mais que Divaldo fale um pouquinho mais da mansão. O vídeo disse tanto, mas eu queria que você falasse mais. Como foi essa inspiração, Divaldo? Que prazer é esse que você sente na realização dessa obra? Desde 1949, quando tivemos o primeiro fenômeno psíquico de desdobramento da personalidade e vimos a obra em um momento culminante da nossa juventude, que passou a significar a razão existencial do espírito que somos. E graças à companhia de Nilson de Souza Pereira e de admiráveis amigos hoje na pátria espiritual e de outros tantos que permanecem conosco, a Mansão do Caminho tornou-se uma realidade. Não apenas na educação, que atende a 3.100 crianças, como também há vários setores de atividades humanas as mais variadas. Porquanto nós procuramos atender a comunidade. Já passaram pela nossa casa mais de 30 mil crianças, que hoje são cidadãos, que já nos deram mais de 300 netos, mais de 20 bisnetos. E então, ela vem realizando um trabalho educacional de muita utilidade, porque fundamentado nos alicerces da doutrina espírita. Em nossa instituição, em suas dependências, não há o hábito do tabagismo, ninguém toma bebida alcoólica, e as atividades fundem-se nos trabalhos doutrinários que o Centro Espírita Caminho da Redenção mantém durante toda a semana: atendimento fraterno, aplicação de passes, reuniões doutrinárias, reuniões mediúnicas, evangelização espírita infanto-juvenil, círculo de leitura espírita e outras tantas atividades que nós procuramos difundir, porque o nosso embasamento é o Espiritismo. Já que o tio Nilson está aqui, ele não gosta muito de falar não, mas eu vou passar o microfone para ele também.
essa expressão de amor. E, tio Nilson, e o senhor que está há tantos anos ao lado do Divaldo, o esteio na Mansão do Caminho, diretor administrativo da casa, fale para o Brasil também sobre a sua experiência nesses mais de 50 anos ao lado de Divaldo. Para nosso Brasil, aos nossos amigos do exterior, para quantos nos estão ouvindo. É microfone 3 aí, levante aí. Levante, não desliga, levante aí, pronto. Pode falar. Está saindo. Ok, vai, Nilson. Para quantos nos estão ouvindo em todo o nosso Brasil, parte do exterior, onde quer que alguém esteja acompanhando este trabalho, nós transmitimos nossos votos de paz e testificar que vale a pena servir. É importante amar, manter Jesus no coração e buscar fazer como Ele nos ensinou, para que o mundo seja feliz. E nós todos podemos galgar a luz quando a vida espiritual, quando formos convidados à vida espiritual. Viver na terra, mas trabalhar pela felicidade espiritual. Nossos agradecimentos. Muito obrigado, Dino. Todos aqueles que amam Divaldo agradecem também pela força que o senhor tem dado na mansão para ajudar Divaldo a desempenhar esse trabalho tão bonito. Mas vamos continuar a responder as perguntas dos nossos amigos telespectadores. A pergunta vem da Tânia Schwartz. Vivo em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Gostaria de pedir uma orientação de como devemos agir, Divaldo, quando há uma pessoa que necessitaria participar de um trabalho de desobsessão ou outro trabalho espiritual dessa natureza em Austin ou outra parte dos Estados Unidos, onde não há centros ou trabalhos mediúnicos ou estudos para desenvolvimento da mediunidade. Temos enviado nomes a centros espíritas no Brasil, mas talvez há outras formas de ajudar essas pessoas por lá. Como deve ser o nosso procedimento? Primeiro, sugerir ao paciente a sua renovação moral. Depois, oferecer-lhe a doutrina espírita através das obras hoje traduzidas ao inglês. Já estão em grande desenvolvimento na América do Norte, na Inglaterra e nos países de língua inglesa, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita de Allan Kardec, Nosso Lar, Os Mensageiros e várias obras nossas que também já foram traduzidas ao inglês. Pedir ao indivíduo para que se auto-ilumine. Não esqueça da oração. A oração é um recurso precioso, conforme ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 23, para libertar-nos da injunção dolorosa e perturbadora das entidades perversas. Através da prática do bem, da beneficência em geral, nós adquirimos créditos ante a consciência divina e, naturalmente, nos liberamos dos nossos débitos. O Espiritismo expande-se, mas ainda falta muito para alcançar a sociedade angustiada de nossos dias. Aqueles que conhecemos a doutrina, poderemos ir divulgando-a através do estudo do Evangelho no lar, convidando esses indivíduos para que venham à nossa casa e ali instauremos o estudo do Evangelho uma vez por semana. Os bons espíritos ajudam-nos em toda parte. Recordemos-nos que antes do surgimento do Espiritismo, a 18 de abril de 1857, a humanidade não esteve à deriva. Os bons espíritos, em nome de Jesus e de Deus, sempre nos socorreram e continuam socorrendo-nos no mundo espiritual, através da inspiração e de muitas doutrinas religiosas que pregam o bem sem fanatismo, a prática da caridade e o dever perante si mesmo, o seu próximo e a humanidade. Meu abraço ao amigo querido Fernando Araújo, aqui em Salvador, pelo seu aniversário hoje. Paz, Fernando, para você. Obrigado pela audiência ao programa. E essa pergunta vem de Boa Vista, em Roraima, lá na outra pontinha do Brasil. A gente assistindo lá em Pelotas numa ponta e em Roraima na outra. Hein? É a Daniela, da cidade de Boa Vista. Eu estou assistindo ao programa e gostaria que o Divaldo Franco me explicasse por que o espírito é cristão. Por que o Espiritismo é colocado dentro das religiões cristãs? Ainda não entendi direito esse conceito. Parabéns pela entrevista e um abraço.
Allan Kardec teve a oportunidade de dizer textualmente: a moral evangélica, a moral cristã, é a moral superior a todas aquelas que existem. Se nós examinarmos o budismo, doutrina apresentada pelo príncipe Sakyamuni, 600 e poucos anos antes de Jesus, veremos o exemplo admirável da não violência, a proposta do caminho do meio. Antes, Krishna e também outros em diferentes partes do mundo, como Lao Tse, Confúcio, Akhenaton, na Grécia, os grandes pensadores, todos eles nos trouxeram a mensagem de Jesus, por ser Jesus o guia da humanidade terrestre. Quando ele próprio veio ter conosco, quando ele mergulhou na carne para estar entre nós, para viver as vicissitudes e sofrer naturalmente os desafios, ele deu um exemplo máximo da excelência do amor. Allan Kardec, segundo os Espíritos, apoiou-se textualmente no Evangelho de Jesus para apresentar-nos a nova ética, a nova antiga moral do não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Mas não eliminou as outras doutrinas. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Mas a humanidade teve muitos guias e tem-nos, agora modelo, só Jesus. O Espiritismo pode iluminar o budismo, pode naturalmente penetrar em muitas outras doutrinas, a teosofia, o rosacrucianismo, o masdeísmo, naturalmente a doutrina muçulmana, apresentando a grande contribuição sem desmerecer os seus líderes e guias, porém demonstrando ser Jesus o modelo da humanidade. Por isso que o Espiritismo é cristão, conforme as palavras de Allan Kardec. Divaldo, o volume de perguntas é gigantesco e muita gente pede para que você faça uma dissertação sobre as comprovações científicas da realidade pregada pelo Espiritismo. Eu sei que você tem uma palestra que fala só sobre isso, 1h e 15 minutos aproximadamente, falando sobre isso. Por falar em palestras, eu quero sugerir aos amigos telespectadores, principalmente aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir o Divaldo nas suas cidades, é muito natural, porque são 5.506 municípios neste país e não dá para Divaldo visitar todos ainda, muita gente de cidades mais distantes, mais interioranas, não vir. Mas você poderá adquirir as fitas de vídeo da Mansão do Caminho. Divaldo, são mais de 1.000, quantos tipos de palestras diferentes, Jardim? 200 tipos de palestras diferentes gravadas, inclusive uma que Divaldo fala sobre essa questão. Inclusive tem esse aqui, a depressão e a terapia do amor. Vocês poderão ligar lá para a Mansão do Caminho e para esses telefones, esses e-mails que estão aí no vídeo, e peça para lá, ele tem uma palestra sobre a questão da reencarnação, sobre o aspecto científico, sobre o problema de pais e filhos, sobre o problema de Bíblia, sobre essas coisas todinhas, tá? Mas já que esses muitos telespectadores pedem para ele falar sobre o aspecto científico, vamos passar então para ele. A partir dos anos 50, com o desenvolvimento da parapsicologia, grandes psicólogos e estudiosos do comportamento humano começaram a investigar se realmente era o cérebro que produzia o pensamento, ou se era o pensamento que produzia o cérebro. Essa foi uma das grandes interrogações da neurofisiologia, da neuropsiquiatria. E começaram a constatar que a realidade cerebral não explica o comportamento total da consciência. Por fim, pelos anos 70, uma grande equipe de pensadores na área da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise, paraninfados pelo Dr. Stanislav Grof, o célebre médico tcheco-eslovaco, que começou as experiências em Praga, aplicando o ácido lisérgico e constatou a reencarnação, e os cientistas criaram a psicologia transpessoal, que é a chamada quarta força. Em psicologia existiam 3 grandes correntes: a behaviorista, ou corrente de comportamento, a humanista e a psicanálise. E eles apresentaram a quarta força, a psicologia transpessoal, também chamada psicologia com alma. A partir daí, a psicologia, a neurofisiologia, a neuropsiquiatria constataram que o espírito é um ser independente da matéria, confirmando a tese espírita. Desde 1948, com as pesquisas admiráveis do Dr. Ramendra Nath Banerjee,
a reencarnação passou a fazer parte das investigações parapsicológicas. E nos anos 60, com a publicação de 20 casos que sugerem a reencarnação do Dr. Ian Stevenson, o neuropsiquiatra da Virgínia, e as obras notáveis do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, os parapsicólogos começaram a estudar com seriedade a reencarnação. E hoje, graças a uma contribuição muito vasta de psiquiatras absolutamente materialistas antes da investigação e hoje profundamente espiritualistas, como o Dr. Brian Weiss e outros que na Universidade de Montreal constataram a vida espiritual, a reencarnação ficou comprovada e a vida antes da vida. Os doutores Joel Fisher e Joe Wheaton realizaram pesquisas e encontraram o mundo extrafísico. Então seria muito fastidioso nos alongarmos em detalhes, mas estão fundamentais a vida espiritual, as comunicações, a reencarnação, em que a ciência contemporânea, na área da psicologia bem se vê, da física quântica, na área da biologia molecular, confirmam a tese da doutrina espírita. Allan Kardec diz: o espiritismo marcha ao lado da ciência, aceita tudo que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para, vai além, porque a ciência estuda os efeitos e o espiritismo remonta às causas. Remontando às causas, o espiritismo explica as realidades que hoje várias áreas da ciência estão confirmando. Nesse universo gigantesco de perguntas também, muitas perguntas sobre Bíblia. Aquele negócio, a Bíblia diz, e vários irmãos, companheiros protestantes, outros evangélicos, que eu separo muito bem o que é apenas protestante e o que é evangélico, pede para dizer por que o Espiritismo não aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Primeiro, Deus não fala, não tem uma palavra. Depois, a Bíblia não é um livro divino, é uma coletânea de livros. A palavra biblios, em grego, significa livro, mais livro, mais livro, mais livro. Deveremos recordar-nos que a Bíblia praticamente desapareceu. O Pentateuco mosaico foi por volta do ano 444 antes de Jesus que foi designado um homem pelo grande conquistador persa para poder voltar a Jerusalém com alguns hebreus nobres e reconstruir o templo. Este homem, Esdras, conforme está no livro de Esdras, sabia de memória os textos bíblicos e passou a reescrevê-los, porque haviam desaparecido desde o cativeiro da Babilônia. É óbvio que nessa reescritura do Pentateuco, Esdras colocou os fundamentos daquilo que entendeu, e não exatamente do que foi elaborado por Moisés. Ademais, esses livros, que hoje são 78, sendo que 51 são do Velho Testamento e 27 são do Novo Testamento, não merecem de nós senão o respeito que devemos a todas as tradições de todos os povos, sem o privilégio de um povo de eleição. Esses 51 livros, chamados o Velho Testamento, narram, primeiro, a história do povo hebreu, que interessa aos hebreus e nos interessa genericamente como a história da Babilônia, da Índia, a história do Brasil. E o livro das Revelações. O livro das Revelações são os livros de natureza profética. E é natural que se mesclam as tradições sociais, civis e históricas do povo com a revelação, procurando dar a Israel o privilégio de ter o Messias. Messias esse que ainda não é aceito pelos israelitas nem de ontem, nem da atualidade, que continuam aguardando o seu Messias. Não é que nós não consideremos a Bíblia respeitável, não a consideramos sagrada, porque é uma elaboração humana, com os erros humanos e, naturalmente, com interpolações e algumas coisas absurdas, como no momento em que o profeta manda o sol parar, para, naturalmente, os hebreus continuarem a luta, porque as lutas só podiam ser travadas durante o dia, e o sol para por 3 dias. Convenhamos que é um absurdo. Eu espero que ninguém acredite ainda hoje que era o Sol que girava em torno da Terra. Esse sistema ptolomaico, o sistema geocêntrico, está ultrapassado desde o século XVI, quando Galileu Galilei disse que a Terra era móvel, e as demonstrações, hoje nós temos satélites mostrando-nos o movimento da Terra. Também não podemos aceitar em absoluto que Sansão, com uma caveira de burro, haja vencido um exército, e que ao ser cortado o seu cabelo ele perdeu toda a força. São símbolos. Consideramos isso naturalmente arquétipos, heranças ancestrais
Conforme Jung, também não podemos aceitar em absoluto que Jonas foi deglutido por uma baleia, ficou no seu ventre por 3 dias e 3 noites, e depois ele foi vomitado numa praia, absolutamente saudável, inteiro, sem qualquer dano, que Daniel foi alimentado por anjos nas covas dos leões. São naturalmente atavismos míticos que nós respeitamos, mas que não levamos ao pé da letra, como também ao analisarmos o grande êxodo, Moisés vagando no deserto 40 anos, ele tinha outros propósitos. Quando se pode atravessar o deserto de Saara em menos de um mês até, e ele ficou 40 anos vagando de um lado para outro. É um livro histórico admirável, mas com muito mito, com muito símbolo. Era um povo nômade, como diz Allan Kardec, e além de tudo um povo primitivo, como todos os povos da época, com as suas heranças. Naturalmente, ao serem elaborados esses livros, mais tarde traduzido por São Jerônimo para a Vulgata Latina, experimentou as mais terríveis distorções e adaptações. Nós seguimos a tradição tradutore traditore, tradutor, traidor. O conceito é latino. Ao traduzir, nós adaptamos, mas respeitamos, consultamos a Bíblia, só que não temos como sendo um livro infalível. Ivaldo, recentemente também a televisão brasileira divulgou problemas havidos em uma instituição que uma proposta de caridade que deveria ter alguns problemas não agradáveis. E nessa história, muitas instituições no Brasil, autênticas de caridade, como é o caso das Casas André Luiz, Casas André Luiz em São Paulo, Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, sofreu uma redução muito grande nas contribuições, que ela depende de contribuições para a sua manutenção, como várias outras casas espíritas no Brasil, não só espíritas, católicas também. A obra de Irmã Dulce aqui em Salvador sofreu muito com isso, porque o povo generaliza. Quando há um escândalo, quando alguém é acusado de desvio, de abusar da tarefa da caridade, todo mundo generaliza, como se ninguém fizesse a caridade, se nenhuma obra fosse séria. E as Casas André Luiz têm uma redução assim. O Lar Fabiano de Cristo também no Rio de Janeiro, me contava o César Reis, me contava vários companheiros. Eu queria saber que orientação você tem a dar a esse público. As pessoas se deixam levar tão facilmente. A imprensa diz, é verdade, tem fundamento, ninguém presta. Que orientação você tem a dar? Que cuidado as pessoas devem ter? Há uma tendência mórbida e ancestral para o pessimismo e também para o escândalo. Dá-nos um grande prazer a queda de alguém. É uma forma atávica de exibir a nossa deficiência por paralelismo. Ele é pior do que eu. Como não há ninguém melhor do que eu, ante a impossibilidade de ascender para seguir os nobres, nós nos exaltamos com a queda daqueles que não foram fiéis. Não posso entrar no mérito da questão, na realidade da ocorrência, por desconhecer totalmente, mesmo que os jornais publicaram e eu não tive acesso. Mas sempre são os indivíduos, há instituições nobres e há cidadãos absolutamente abnegados. Quando alguma exceção se desvela e chama a atenção, vê-se apenas aquele quadro, porque também um certo segmento da imprensa não dá atenção às obras nobres, não divulga o bem, porque dizem esses segmentos que não vendem. E então, como o escândalo vende, exagera-se, para depois vídeos desmentidos que ninguém lê. Às vezes eu noto em determinadas revistas a apresentação de um escândalo tremendo. Logo no mês seguinte vem uma carta desmentindo, mas ela fica no setor de cartas da redação. E não tem o mesmo impacto, porque o assunto já está ultrapassado por outro. Diria às pessoas que quando tiverem de aplicar os seus recursos no bem, examinem, visitem, não mande apenas o dinheiro, desse. Esse que passou foi, ou melhor, esse ano que estamos é o ano do voluntário. Procure ser voluntário, dê um pouco de você. Porque dar o dinheiro sempre provoca muitas perturbações. E quando entra a jorros, nem sempre ele vai aplicado como mereceria. Vá visitar, leve a sua colaboração, ofereça víveres, os recursos hábeis e não deixe que caiam instituições nobres somente porque algumas não corresponderam. Estamos aqui na Rede Visão. A Rede Visão necessita de todos nós, porque manda a mensagem espírita para o mundo.
Eu já visitei muitos países, como disse o nosso Alamar, sem nenhum interesse de encômios ou de exaltação. Mas por onde nós andamos, temos tido contato com pessoas que acompanham com avidez nos domingos a mensagem espírita, não tem acesso. Em pequeninas cidades do Brasil, nós já visitamos mais de 1000 cidades no nosso país. Fazendas do interior, as pessoas através da antena parabólica mantêm um contato com o espiritismo. Muita gente tem sido atraída à doutrina. Alguns amarram sua antena em árvores, como no lugar que eu vi. Colocam a televisão e atraem as pessoas ali da redondeza para ouvirem as mensagens. Naturalmente, numa rede de televisão como esta, a Alamar convida toda e qualquer pessoa, e as opiniões são das pessoas, não é da rede. Então a rede não pode ser responsabilizada por opiniões pessoais, como ocorre em qualquer veículo. E muita gente se retrai, se aborrece, fica indigesta e às vezes agressiva. Não é exatamente assim. Mas estou aqui como conselheiro, estou aqui como companheiro já vivido, com 74 anos de idade, com uma vida doutrinária de mais de 57 anos no movimento espírita, portanto, com alguma experiência, como é natural. Nós então sugeriríamos que as pessoas se deem e não se deixem embalar pelas ondas tormentosas do escândalo. Antes seja mensageiro da paz, não conivir com o mal em absoluto. Erguer a flama da verdade e defendê-la, mas não se inimizar com os maus, porque eles são doentes, eles necessitam de apoio, necessitam também de compaixão e não de perseguição. Evitarmos sempre as caças às bruxas, porque há muitas bruxas inocentes que foram queimadas durante o período das caças. Então, nesses escândalos que surgem, é muito difícil separar o joio do trigo, mas com um pouco de bom senso podemos continuar na beneficência, sem nos deixarmos engolfar pelas opiniões perturbadoras, pelos escândalos e pelas pessoas que não correspondem aos deveres abraçados. E eu quero pedir aos amigos, sobretudo aqueles inúmeros que sempre ajudaram as casas espíritas, Casa André Luiz de São Paulo, Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, que não deixe de ajudar. Vou colocar as imagens aí mais uma vez das casas, do trabalho belíssimo de atendimento a pessoas carentes e mesmo necessitadas, muitas vezes abandonadas pelas próprias famílias, porque nasceram com uma síndrome qualquer, um problema sério, uma paralisia infantil que deformou a criança, está lá atendido, são mais de 1000. Aí está aí as imagens no vídeo. Mostra, Jorginho, por gentileza. É isso aí, e a editora Mundo Maior também, das Casas Espíritas André Luiz, que ajuda a manter a obra. Vamos participar, gente, com todo amor, com todo carinho, nada de generalizar, é como o Divaldo sugeriu. Vamos visitar um pouquinho, não é só uma visita para você ver se é verdade, não, é para levar o seu amor, o seu calor humano àquelas crianças, àqueles idosos, àquelas pessoas que estão sendo assistidas. Tem muita gente pedindo também quais são as orientações a seguir por aquelas pessoas que estão começando agora no Espiritismo. E entre as pessoas é Antonieta Abreu, aqui de Jaguaquara, aqui na Bahia. Quais são as obras recomendadas para quem quer iniciar o estudo da doutrina espírita pela ordem? E quais são as recomendadas de Divaldo Franco para iniciantes? Não podemos conhecer o Espiritismo sem estudar a codificação. Allan Kardec prossegue como a porta central da revelação espírita. Então a pessoa interessada deve começar pelo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos será para ser estudado durante toda a vida. Logo depois de o ler, passa a ler o Livro dos Médiuns, para entender o mecanismo através do qual chegou até nós o Livro dos Espíritos, a mediunidade. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, para conhecermos os conceitos morais da doutrina de Jesus à luz do pensamento espírita. O céu e o inferno, para termos a visão desse velho dogma das igrejas ancestrais à luz da doutrina espírita. E a Gênese, para entendermos melhor os milagres, os grandes fenômenos operados por Jesus, e também a Gênese cósmica, os célebres 7 dias terrestres, as várias áreas, na apresentação do eminente codificador.
Depois da pessoa haver lido esses livros, também poderia ter iniciado por um principiante espírita, o que é o espiritismo, a depender do seu nível cultural. Mas o Livro dos Espíritos é obra básica. Durante o resto da vida, ler a Revista Espírita, que Allan Kardec publicou do dia 1º de janeiro de 1858 até o mês de março de 1869, quando desencarnou. E se deseja fazer um embasamento científico, as obras que lhes são complementares, dos grandes pesquisadores, a obra de Alexandre Aksakov, Animismo e Espiritismo, a Reencarnação de Gabriel Delany, as obras monumentais de Leon Denis. Na atualidade, as obras do ciclo histórico de Francisco Cândido Xavier, as obras de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, depois as obras reveladoras de André Luiz. Só então é que deve ler Nosso Lar e as demais obras para poder entender a vida além da vida física. As obras mediúnicas da admirável senhora Ivone do Amaral Pereira, todas elas publicadas pela Federação Espírita Brasileira, os romances da médium Zilda Gama e, por fim, algumas das nossas obras mediúnicas, particularmente o ciclo psicológico de Joana de Ângeles, que começa com o livro O Homem Integral, e após as obras mediúnicas ditadas por Manuel Filomeno de Miranda. Dona Maria Giane da Paz, de Caxias do Sul, nos apresenta um problema que muita gente, muitos outros telespectadores, nestes 5 anos de espiritismo via satélite, nos têm passado. E eu quero passar a pergunta dela para Divaldo. É prejudicial visitar cemitérios? Minha mãe, desencarnada em 9 de setembro de 1996 por suicídio, está em minha casa, como muitos dizem. Será que ela está mesmo, Divaldo? O senhor poderia me orientar? Sugiro que não se deixe impressionar por opiniões das pessoas que dizem, mas que não fundamentam. Chico Xavier tinha um saudável hábito de visitar os cemitérios. Allan Kardec interrogou os espíritos a respeito do dia 2 de novembro, o dia de finados, e eles revelaram que sentem muito bem, sentem felizes pelas lembranças. Não deveremos ir ao cemitério como que vai encontrar o ser querido que raramente estará ali. Ali ficaram os despojos materiais. Mas quanto a sua genitora também está dentro do lar, é uma opinião muito precipitada. O suicídio, sem dúvida, é um dos graves delitos que o espírito comete perante a vida. Mas a maneira de julgamento divino vai além da nossa compreensão, porque existem os chamados fatores psicopatológicos, as depressões, os transtornos mentais, a falta de resistência, e a divindade tem critérios de análise que nos escapam. Se você deseja ao cemitério homenagear a sua mãe, que o faça espaçadamente, não para poder levar a ideia que ela está ali, mas também não pense que ela está dentro da sua casa. Provavelmente não estará. Quando acontece uma cena dessas lamentável e qualquer uma dessas situações mais dolorosas, o espírito às vezes fica aturdido no ciclo familiar. Mas a misericórdia divina também socorre os guias espirituais do desencarnado, da família. Por via das dúvidas, leia o Evangelho, realizando o estudo uma vez por semana. Em meia voz, ore pela sua genitora. Diga-lhe mentalmente que ela já está liberada do corpo e não se preocupe mais com ela, amando-a e procurando realizar todo o bem que lhe seja possível em homenagem a ela. Algumas pessoas me pedem para colocar o preço dos livros aqui. Olha, o livro Tormentos da Obsessão, que é esse mais novo de Divaldo Pimenta, uma espaço lá da Livraria Mansão do Caminho, custa R$20, tá? O Jesus, o Evangelho, sobre a psicologia profunda, R$18. E o Despertar do Espírito, 26 ou 16? 16, né? Tá. Agora nós temos uns CDs aqui, que o Pimenta me passa, diz que é muito bonito, eu não tive a oportunidade de ver, não. A Prece Segundo os Espíritos, volume 1 e volume 2, olha que beleza. As capas são de um bom gosto impressionante. Episódios diários, pelo Divaldo, Joana de Ângeles. O que Joana relata aqui, Divaldo? Ela faz um estudo dos episódios que acontecem no dia a dia, na hora do amanhecer. Então ela faz uma análise que a pessoa pode ler em 1 minuto. Na rua, nas suas atividades.
Então nós fizemos a leitura com fundo musical. As músicas são de Nando Cordel. Que teve a gentileza de nos oferecer em benefício da instituição. Foram gravados no Rio Grande do Sul, graças à perseverança de Jorge Molik, um devotado trabalhador da nossa causa, que colabora com a Mansão do Caminho. Foi masterizado pelo nosso querido Luiz Saigusa, em São Paulo, e agora estamos fazendo o lançamento nacional e internacional neste programa. Mas as capas de um bom gosto. Jorginho podia largar esse botão e pegar essa câmera aqui para dar um close mais nessas capas, e vai bem, passa, eu quero rodar essa fita aqui, alguma coisa no finalzinho do programa para o pessoal ver. Que beleza. Olha, gente, fala ainda no material do Divaldo. Eu quero saber, você já se associou ao Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo, aquele clube maravilhoso, aquela ideia abençoada do César Reis, meu amigo César Reis? Pois é, você paga R$10 por mês, só R$10, e recebe todo mês em sua casa pelo correio um brinde que sempre vale mais do que R$10. Olha lá, tem este CD do Divaldo também, visualizações terapêuticas, uma beleza também, muito bonito, visualizações terapêuticas. Faz parte, são brindes do Clube de Arte. Tem este livro, A Veneranda Joana de Ângeles, é a história da Joana, essa orientadora, essa benfeitora espiritual, que está sempre nos dando esses cursos de psicologia profunda, nos fazendo hoje ser melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Tem também Adolescência, Vivência em Vida. Esses livros são brindes do Clube de Arte. Aí você pergunta de repente, como é que eu posso pagar R$10 e receber um brinde que muitas vezes vale até mais do que R$10? Aquele seminário bonito que nós mostramos aqui, feito por Divaldo, Cura e Autocura, lembra a fita 1 e 2? O Brasil ficou encantado. Pois é, se torne sócio do Clube de Arte, ligue para o Rio de Janeiro durante a semana, nesse telefone que está aí no vídeo, 2328749-021 antes, ou passe um e-mail para clubedearte@ig.com.br e ajude essa obra lá, Fabiano de Cristo. São mais de 70 mil pessoas, entre crianças e velhinhos, assistidos, uma obra bela, que o Lar Fabiano de Cristo teve como fundadores o próprio Divaldo, Chico Xavier, o Pastorino, Carlos Pastorino, Jorge Andréa. Participe, ligue essa semana, mas diga que você está se inscrevendo aqui pelo Espiritismo via satélite, que o percentualzinho também o César Reis propôs mandar para cá para manter este programa no ar. São R$4.273 toda semana que eu tenho que dar um jeito para arrumar para pagar para esse programa estar no ar, gente. Dê uma força, participe lá do Lar Fabiano de Cristo. Mas eu venho falando do Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo há muito tempo e vocês não sabem muito bem o que é o Lar Fabiano de Cristo. Deixa eu pedir para que um dos seus fundadores fale sobre essa obra. Divaldo, o que é o Lar Fabiano de Cristo? É uma das obras de benemerência mais nobres do nosso país e talvez do mundo. A ideia inicial veio do coronel Jaime Hollenberg de Lima, ao lado de Betty Goldschott e de Carlos Juliano Torres Pastorino. Através de uma mensagem mediúnica ditada por Fabiano de Cristo, através do médium Francisco Cândido Xavier, começa essa obra incomparável, que atende a criança tanto no seu próprio lar, como nas casas de segunda faixa, e também ajuda a criança a desenvolver os seus valores através de métodos os mais admiráveis. Atende a velhice através da CAVAD, uma assistência fundamental que hoje abrange mais de 70 mil criaturas. Hoje presidida pelo admirável coronel César Reis, um homem todo cristão, todo amor, a doçura em pessoa e também um homem muito sábio, Departamento de Ação Social da CAPEM, que foi criada exatamente com essa finalidade, porque cada 16 sócios da CAPEM permite que uma criança seja educada, eles permitem que uma criança seja educada. Aquele lucro que iria para investimentos é transformado no investimento vida. Então, o Lar Fabiano de Cristo é credor do nosso maior respeito. Nós mesmos temos um convênio e na Mansão do Caminho funciona a Casa da Cordialidade. Atende a 300 famílias em processo de recuperação social. Tem no Jardim de Infância 300 crianças entre os 2 anos e meio até os 6,5.
quando passam para a nossa escola de primeiro grau e realizam um trabalho admirável. O Lar Fabiano de Cristo realmente tem as bênçãos de Fabiano, que é a reencarnação de José Chieta, e as bênçãos de Jesus. Então, vamos nos tornar sócio essa semana do Lar Fabiano de Cristo, do Clube de Arte. Participe para valer. Eu recebi um fax aqui de Caxias do Sul. Solicitamos anunciar a Jornada Espírita de 21 a 24 de junho em Caxias do Sul, Farroupilha e Vacaria, com Nádia do Culto Vale, do Rio de Janeiro. Anunciar no programa Espiritismo via satélite. Ok, estamos falando. Contato com Arlete Aguzoli, presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul. O pessoal lá está assistindo a gente. O telefone 054-221-3631 e 054-214-1293. Pois é, portanto, do dia 21 ao dia 24 de junho, na promoção da UMI, União Municipal Espírita de Caxias do Sul, é ela que promove. Meu abraço aos amigos gaúchos que estão sempre prestigiando o nosso programa. Um fax aqui, é tanta pergunta, já estou até perdido aqui em cima da mesa. Já é pergunta demais, tem mais lá, hein? Do Fernando Barros Costa, de Potim, São Paulo. Prezado Divaldo, Jesus representa o que para os espíritas? O modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade. Jesus é um ser incomparável. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan, ao apresentar o seu livro A Vida de Jesus, ele declarou esta frase que comoveu e perturbou as tradições religiosas: Jesus, um homem incomparável. Porque não é o Deus mitológico das religiões, não é aquele ser da Santíssima Trindade. Jesus é o Espírito absolutamente independente, o Filho de Deus, que veio nos trazer a mensagem do reino. Não é o homem deificado, não é um Deus humanizado. É o Espírito que desenvolveu o seu processo de evolução e veio à Terra como modelo e guia para nos orientar no rumo da nossa plenitude. Então, para nós, o mistério da Santíssima Trindade é uma trindade sem mistério. É uma concepção dogmática que começa pelo Concílio de Nicéia e que termina repetindo as tradições da trindade hindu, da trindade suméria, babilônia, chinesa, etc., sem nenhuma conotação nem base no Evangelho. Então Jesus é esse ser admirável, que é para nós o mais notável espírito que jamais esteve na Terra. O Gilberto me pede para falar também a respeito do Clube do Vídeo da Mansão do Caminho. O Clube do Vídeo da Mansão do Caminho é alguma coisa que você faz uma assinatura anual, paga R$75 e você recebe, a cada 2 meses, você recebe uma fita de vídeo com uma palestra inédita do Divaldo, tá? E tem também a revista Presença Espírita, que está linda, mas Divaldo está tão bonita. Fazia tempo que eu não vi. A revista Presença Espírita está de um bom gosto gráfico. Conteúdo é indiscutível, sempre foi conteúdo. Tem o Jorge André aqui, mas está linda, hein, a revista? Essa revista foi colocada num sinal de protesto contra o Jesus apresentado pelo computador. Um estudo muito bom feito por Adilton Pugliese, que é um grande estudioso da doutrina espírita, ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, fazendo uma análise do Jesus histórico. O Jesus do computador não corresponde em absoluto ao Jesus do Evangelho. Aquele homem grotesco, ainda com faces primitivo, podia ser sim um homem do século I, como nós pegamos qualquer indivíduo da rua que tem aberração e iremos levantar o seu código genético, poderemos fazer dele um ser aberrante, o que não quer dizer que todos os tipos tivessem aquelas características. Aquele de quem se extraiu o gene para poder fazer a recomposição apresentava aquelas características, mas não quer dizer que Jesus as apresentasse. Todos são testemunhas que a sua beleza irradiante transcendia e as pessoas se comoviam, claro, pela irradiação psíquica que dele se emanava. Olha, eu quero dizer aos amigos telespectadores que a nossa revista Visão Espírita teve um atrasozinho, mas está chegando às bancas essa semana. Na capa nós trazemos a Sandy, essa garota, essa artista que está divulgando os bons princípios para a juventude brasileira. Essa menina tem sofrido um assédio muito grande porque está todo mundo preocupado com a sexualidade da menina e a menina tem falado em moralidade.
A menina continua convivendo bem com seus pais, dizendo que não tem o menor interesse em sair de casa, e uma garota de 18 anos, que é um fenômeno artístico no Brasil. Nós estamos fazendo uma reportagem, uma matéria sobre a Sandy. A nossa revista Visão Espírita vai estar nas bancas e os nossos assinantes estarão recebendo normalmente, ok? E vamos lá. E como é que é? É do Ceará, a pessoa da caligrafia do que não capricharam. É do Regis lá, meu xará. Falar sobre ressurreição e reencarnação, Divaldo. Temos dúvidas? A ressurreição é do espírito. A reencarnação é o retorno do espírito ao corpo físico. Nós iremos encontrar a palavra ressurreição no Evangelho sob dois enfoques. A ressurreição dos mortos, aqueles que tiveram a morte física e voltam em corpo espiritual, e a ressurreição da carne, quando tomam um corpo novo e vêm habitar entre nós. João Batista era a ressurreição na carne do espírito Elias. Jesus morreu e ressuscitou em espírito. Aí está a diferença. Os espíritos que se comunicam são ressuscitados. Nós somos espíritos reencarnados. É o José de Castro, de Lorena, em São Paulo, do Centro Espírita da Fraternidade. Qual é a opinião do Divaldo sobre o público em reunião mediúnica? Nós seguimos as recomendações de Allan Kardec. Quando ele fala sobre as sessões mediúnicas seguras, as sessões práticas, ele recomenda que sejam essas reuniões feitas por indivíduos que se conheçam entre si, que mantenham familiaridade, que conheçam os postulados da doutrina espírita. Uma reunião mediúnica pública parece tomar o aspecto de um espetáculo, de um divertimento. Como poderemos entrar em transe diante de um público não selecionado, de pessoas que vão para ali divertir-se, de outros que estão enriquecidos de dúvidas, que mandam descargas magnéticas destrutivas contra os médiuns? E, ademais, o fenômeno mediúnico, muitas vezes, tem aspectos grotescos. Quando o médium faz um transe de uma entidade sofredora em profunda perturbação, as contrações nervosas, o fáscias, para quem está assistindo sem compreender, e se torna naturalmente uma momice e traz uma perturbação mental muito grave. Nós fazemos parte daqueles que, seguindo a orientação de Allan Kardec e dos espíritos nobres, recomendamos as reuniões mediúnicas ou reuniões práticas de espiritismo para pessoas que conheçam a doutrina, que estejam familiarizadas e que formem um grupo de pessoas sérias, selecionadas pelas suas qualidades morais e pelo estudo da doutrina espírita, sem público. E você que é usuário do cartão de crédito, já optou por trocar o seu cartão Visa por um cartão Visa com a parceria com a instituição espírita? Não se esqueça, quando você tem um cartão de crédito, todo ano você paga uma anuidade, queira ou não queira. Só que 100% desse dinheiro vai para o banco. Se você optar por este cartão, com a parceria com o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, uma partezinha da sua anuidade já vai ajudar essa obra. E todas as compras que você faz, um percentualzinho pequeno para, olha que beleza, um cartão Visa internacional como outro qualquer, e você vai ajudar tantas pessoas necessitadas. Então, troque o seu cartão Visa já. Ligue para este número aí, ou para o número da Fundação Boa Nova. Mas insiste para eles que você está tomando conhecimento pelo Espiritismo via satélite. Porque esse pessoal desse telefone está mandando para lá os formulários prontos, dizendo que o pessoal tomou conhecimento pela Rede Globo. E não foi. E foi pelo Espiritismo. Insiste nisso porque está acontecendo isso aí, tá? Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar. Dê uma força lá para adquirir. Você que não tem o cartão Visa, ainda peça o cartão Visa, faça o cadastro, que já é uma força de ajudar essa instituição espírita. Como é, meu Deus do céu? De Alfenas, Minas Gerais, a Ana Maria. Como fazer, Divaldo, com um filho que foi esperado, amado e que hoje com 19 anos é drogado e tenta matar toda a família? Amá-lo ainda mais. Agora que se encontra nesse estado deplorável, a assistência terá que ser especializada. Um internamento no sanatório para desencharcamento e, naturalmente, o acompanhamento psicológico.
A terapêutica deveria ter sido utilizada no primórdio, quando surgiram os primeiros sintomas e era possível desviar o filho. Não basta amar. Há muitos requisitos que são exigíveis para dar segurança a um filho. O diálogo constante. Mas deveremos lembrar que o filho é somente da nossa carne, mas é um espírito que vem de outras experiências, muitas vezes assinalado por conflitos profundos e que na droga procura uma fuga psicológica do drama interior. Mas ame-o. Se for possível, trate-o à luz das técnicas acadêmicas e especialmente em hospitais espíritas, como o Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, que se dedica especialmente a atender casos dessa natureza. E continue amando o seu filho. Através do amor, você conseguirá muito, sem perder a energia que deve manter em relação a ele, exigindo-lhe respeito. De Laguna, em Santa Catarina, o João Alfredo pergunta: não raro, porém, ouço alguns irmãos de outras religiões afirmarem que Allan Kardec retirou apenas o que lhe interessava da Bíblia para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda com certa soberba asseveram que meia verdade não é a verdade. O que Divaldo acha disso? Allan Kardec, aliás, depõe muito bem na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele procurou tirar a parte moral do Novo Testamento. Portanto, ele não fez nenhuma análise do Velho Testamento, exceto quando, estudando determinadas profecias, ele se refere a Jeremias, a Joel, ou ele extrai o primeiro mandamento de Moisés conforme o texto, que as religiões omitem. Porque Moisés tem a oportunidade de dizer não apenas amar a Deus acima de todas as coisas. O texto é muito mais amplo. Ele faz uma análise: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Diante de mim não tereis outros deuses para adorar, nem daqueles que estão no céu, nem na terra, nem no mar, etc. Porque eu sou Deus muito severo que pune na terceira geração. Por que na terceira geração? Porque o indivíduo pode cometer um crime e reencarnar-se como seu neto, nunca como seu filho. Então está embutida a reencarnação, que não interessava às doutrinas que traduziram a Bíblia no começo e omitiram todo o texto. Então recomendamos que eu leia o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo da reencarnação. Então Allan Kardec não fez um estudo da Bíblia total, nem interessava, ele não tinha interesse de divulgar a história do povo hebreu. Naturalmente, como francês, ele divulgaria, se fosse o caso, a história do povo francês. Mas ele retirou a parte moral para mostrar que a moral do Evangelho é uma moral universal. E como a sua existência foi muito breve, desde 1855 até 1869, ele dispôs apenas de 14 anos para realizar essa obra monumental, que é granítica e vem resistindo nos últimos 134 anos, ou melhor, nos últimos 144 anos, a todas as investidas dos adversários religiosos, dos adversários científicos e do populacho, mantendo seus postulados confirmados pela ciência. Divaldo, são 11 horas e 57 minutos, faltam 3 minutos para o finalzinho. Muita gente com sede de te ouvir mais. O pessoal está dizendo que essas 2 horas passaram como se fosse 2 minutos. E estão pedindo que você volte mais ao nosso programa. O pessoal tem sede, principalmente, do Espiritismo falado com coerência, como a doutrina verdadeiramente deve ser, com todo respeito aos outros entrevistados do nosso programa. Mas o pessoal quer mais a sua participação no programa e pede uma mensagem final para o Brasil nestes tempos de apagão. A mensagem é de luz. Vivemos a hora grave dos conflitos. O ser humano perdeu o endereço de Deus. A frase é do pensador inglês Thomas Hart, que a pronunciou faz 200 anos. O endereço de Deus chegou, é a doutrina espírita. E a nossa proposta é: seja você quem ame. O seu amor não será de conivência com o erro, será de dignificação com o bem. Se alguém não gosta de você, não se preocupe muito, o problema é da pessoa. Quando alguém não gosta de outrem, é porque está de mal consigo mesmo, de mal com a vida. O grave problema é quando você não gosta dos outros. Se alguém o calunia, é tão natural.
Nós vivemos um contexto em que ninguém se pode destacar da multidão, porque recebe as primeiras pedradas. Sinta-se até lisonjeado. Há pouco instante nós ouvíamos uma nobre conferencista que publicou um livro sobre Bem-vindo Melo, o nosso apóstolo espírita baiano, que vivia no Ceará, e ela disse que gostava de andar na contramão. A célebre escritora brasileira, que terminou um livro muito bom sobre Bem-vindo. Então, andar na contramão, isto é, não seguir aquela tradição das águas correntes. Tenha a coragem de ser a pessoa que se destaca pelo bem e pague o preço. Todo aquele que chama atenção paga o preço. Mas não seja masoquista de querer sofrer. Não se preocupe, deixe que eles se preocupem com você. E a sua preocupação seja fazer o bem. Faça todo o bem possível e viva em paz. Faça uma viagem interior, descubra-se, identifique o seu lugar ao sol e procure ser feliz irradiando. Então lhe deixaria 5 itens para a felicidade. Diariamente diga: há sol brilhando dentro de mim. E deixe que esse sol interior exteriorize-se. Segundo, eu nasci para amar. A maioria das pessoas nasceu para ser amada, seja você quem ama. Terceiro, tenha a alegria de dizer: eu vivo para servir. Seja você o grande servidor. Quarto, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno indivíduo mau. Quinto, seja você aquele que se torna um exemplo para si mesmo, acompanhando os passos de Jesus. Agradecemos à Rede Visão de Televisão, ao nosso amigo e irmão Alamar Regis, a sua bondade, amigo telespectador, e rogamos desculpas por alguma colocação menos feliz, por alguma colocação que não ficou muito clara, procurando, no entanto, projetar o Espiritismo conforme o herdamos de Allan Kardec, o eminente codificador. Muita paz. Muito obrigado, amigos. E domingo estaremos aqui novamente com mais um programa Espiritismo via satélite para todo o Brasil e para o mundo pela internet. Muita paz, muita harmonia e até domingo. Ensina-nos a orar. O Planalto da Judeia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efrém ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do Planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam ao longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas. Em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto.